Olá, amigos. Vamos falar em comunicação. Comunicação no ensino. O ato de ensinar, ele pressupõe comunicar. Se você não consegue se comunicar, você não consegue ensinar. Tá? E é exatamente essa questão de comunicar-se bem é que você pode dizer assim, esse cara é um bom professor. É bom professor porque ele consegue estabelecer uma comunicação efetiva. Ele consegue não só passar as ideias, mas consegue passar essas ideias com uma espécie de encantamento. Os alunos se encantam. A comunicação se dá com prazer, a comunicação se dá com intensidade. Então, muitos professores não conseguem ter essa, digamos assim, essa vibração, esse momento mágico de comunicação quando estão ensinando. Outros conseguem, às vezes conseguem, nem sempre se consegue. Bom, há muitas razões para conseguir ou para não conseguir. A gente, no nosso texto, fala um pouquinho sobre essas questões, mas eu diria que grande parte das dificuldades de comunicação tem a ver com a utilização dos materiais padronizados. O que é material padronizado? Livro, apostila, texto, etc. Por que se tem materiais padronizados? Exatamente porque se deseja economizar tempo, não ter que escrever tudo, se deseja ter um conteúdo que seja comprovado, ter uma fonte de informações a qual as pessoas possam voltar e reler. Muitas vezes também é preguiça, né? Porque dar uma aula só com criatividade e utilizando pantomima, utilizando teatro, utilizando música, ou simplesmente utilizando um talento, uma atração do olhar, não é muito fácil. Não é muito fácil. Então, utilizar esses conteúdos programados, esses padronizados, a gente diria que são metodologias que conduzem a um resultado que pode ser muito bom ou não. Porque se você estiver aplicando esses materiais padronizados com pessoas com deficiência, não necessariamente o resultado vai ser aquilo que você espera, exatamente porque muitas vezes as pessoas que têm deficiência não vão conseguir ter acesso a tais materiais. Um exemplo bem simples. Imagina uma pessoa cega e você tem um livro-texto. Um livro-texto escrito em tinta, com figuras maravilhosas, muito bem elaborado, mas uma pessoa cega, aquilo ali, nada é a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? Quando se trata de pessoas com deficiência, mesmo se você tiver um material de primeira qualidade, você vai ser obrigado a transcrever aquilo ali para uma forma que seja palatável, para que a pessoa possa ter acesso àquela informação. Essa adaptação não é uma coisa fácil. É uma coisa que dá trabalho e é muito escorregadia. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você seja um professor de português dando aula de inglês nos Estados Unidos. Um exemplo bem doido. Então, você tem um texto lá, um texto muito engraçado, uma piada, e no meio da piada está escrito assim: a vaca vai para o brejo. Aí você vai traduzir aquilo para o seu aluno americano lá e você coloca the cow goes to swamp, ou to, sei lá onde, to the marsh. Bom, um aluno americano ele vai pensar assim: que vaca é essa? E por que a vaca vai para um brejo? É porque essa expressão ela pressupõe um conhecimento, é uma piadinha, né? Então, se diz que a tradução, nesse caso, está correta, mas ela é incompreensível. É incompreensível porque ela traz um contexto social, um contexto de vivência que a pessoa não tem. A pessoa que é cega, por exemplo, ela não tem a vivência de olhar, de enxergar, de conhecer as coisas pelo seu formato. Muitas coisas ela não consegue identificar simplesmente pela sua descrição. Qualquer coisa que se refira a uma descrição imagética,
a pessoa cega não vai conseguir perceber. Bom, então, quais são essas dificuldades quando a gente está tratando com pessoas que são cegas ou que têm uma visão reduzida, baixa visão? Eu diria que são relativas às coisas que são relacionadas a ver, a olhar. No nosso texto tem diversas situações aí, mas vamos pensar bem assim, grosseiramente. Escrever e ler. Escrever e ler podem ser problemas muito graves. Por quê? O texto que está escrito em tinta, a pessoa cega não vai conseguir ler. Talvez uma pessoa com baixa visão, utilizando algum artefato óptico, uma lente, talvez consiga ver aquilo ali. Figuras. Tem lá um desenho super bonito. Será que a pessoa que é deficiente visual vai conseguir olhar para a figura? Com certeza não. A pessoa com baixa visão vai olhar para a figura? Não sei, talvez consiga um pouco borrada, né? Mas de qualquer maneira a figura vai ser descrita. Por exemplo, vou dizer para você quem está nessa foto. Tem aqui a Maria, o João, essa aqui, essa pessoa não sei quem é. Bom, você já começou a esculachar a sua tradução. Porque a tradução também tem muita coisa relativa a você conhecer profundamente aquilo que você está descrevendo. Se você não conhece profundamente, não consegue fazer uma boa descrição. E aí a gente diz que toda tradução tem embutida uma traição. É uma frase de efeito, né? Toda tradução tem uma traição embutida. Mas é um pouco isso mesmo, que você trai as ideias. Você traduz, mas não traduz exatamente aquilo que está lá. E a coisa pode ficar ainda mais complexa se você estiver trabalhando com o universo em movimento. Por exemplo, um filme, ou simplesmente uma descrição de pessoas que estão aqui se movimentando. Como é que você vai descrever? É muito complexo. É muito cheio de detalhes. A descrição pode ser tão rica que seja quase impossível de você realizá-la minimamente. Agora vamos pensar em texto, uma coisa mais simples. Texto, braille. Vamos usar braille para traduzir as coisas para o cego. Primeiramente, braille é uma solução? Mais ou menos. Mesmo tradução de texto para braille, um texto em tinta para um texto em braille, pode não ser tão fácil assim. Aqui vem um exemplo. Imagina um texto que represente palavras cruzadas. As pessoas que são cegas, elas estão acostumadas a olhar o texto da esquerda para a direita. Palavras cruzadas têm texto para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, eventualmente cata-palavras. Então, não é fácil. É uma tradução que vai ter... Se um livro tem um jogo de palavras cruzadas como parte do seu conteúdo, vai ter que ser repensada aquela situação. Elimina as palavras cruzadas. Mas aí, ao eliminar as palavras cruzadas do texto, você pode criar um buraco aí que vai tornar difícil a pessoa entender. Porque aquelas palavras cruzadas não foram colocadas ali por acaso. O autor do material, do livro, ele pensou que tinha que ter uma palavra cruzada ali para ajudar de alguma maneira. Você tira aquilo ali, você prejudica. Bom, então você tem vários mecanismos para traduzir, tá? Por exemplo, livros, você transcreve para braille, ou coloca no computador e a pessoa vai escutar aquilo ali em áudio. Escutar em áudio, mas o áudio que você transcreve pode não ser perfeito. O computador muitas vezes fala as palavras erradas, né? O próprio texto, quando ele vai ser lido, ele vai ter uma interpretação que não é verdadeira. Por exemplo, imagina um sintetizador de voz bem precário. Eu vou usar esse exemplo para você entender. Hoje em dia os sintetizadores de voz são melhores, mas os sintetizadores antigos dizem assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Um outro sintetizador moderno: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Uma pessoa falando talvez cantasse assim, ou falasse assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Qual é a correta? Talvez nenhuma delas, nem mesmo a falada, esteja correta, porque você tem um texto escrito em tinta, e esse texto em tinta vai ser transformado para outra mídia, e ao ser transformado, ele é
traído. Ele é modificado. Traído quanto? Mais, menos? O que é correto, o que não é correto? Pois é. Então, nós estamos falando sobre adaptações. Adaptações são um desafio. Um desafio de você trair o mínimo possível. De você colocar a informação na nova forma, que é acessível à pessoa que tem deficiência, com o mínimo de traição ou com o máximo de inteligibilidade, com o máximo de acessibilidade. É claro que a gente pode dar algumas dicas, e a gente efetivamente no nosso texto dá algumas dicas, mas as dificuldades vão sempre existir. Sempre vai ser necessário usar conhecimento, por já ter feito traduções parecidas no passado, criatividade para encontrar uma forma alternativa. É um desafio. Adaptar materiais para pessoas com deficiência é um desafio, que exige, na verdade, dedicação, experiência, criatividade. Mas para a pessoa que vai receber aquele material, o resultado, com certeza, compensa.